Boa noite, este é o programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná, o SIMEPAR. Contamos com o apoio cultural da Greencred, Cooperativa de Crédito. Acesse www.greencred.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a mobilização que houve no dia 23 de julho e por que houve essa mobilização, sobre os vetos da Lei do Ato Médico, sobre a medida provisória 621, que criou o programa Mais Médicos para o Brasil. Essas medidas do governo federal são consideradas pelo movimento médico como duros golpes na carreira da medicina, pondo em risco a saúde da população. Então, eu queria que passasse umas imagens da mobilização do dia 23. Os pacientes se surpreenderam com que não houve atendimento médico no dia 23, foram suspensas cirurgias eletivas, vários hospitais pararam em todo o Paraná. Então, era um movimento preparado pela Federação Nacional dos Médicos, Conselhos Federais de Medicina e associações médicas em todo o Brasil. Por que os médicos estão reclamando dessa medida provisória? Por que a gente é contra esse programa? Os médicos não são contra mais médicos no SUS, mas como está ali nessa faixa, na tela, os médicos querem uma carreira de Estado no SUS e não que como essa medida provisória quer contratar médicos com bolsas de estudo para trabalhar no SUS. A gente quer garantir qualidade no atendimento, então não adianta só colocar mais médicos nas unidades de saúde e não garantir que esses médicos vão ter qualidade para atendimento. A gente não sabe se os médicos que vêm de fora são realmente médicos, a gente quer ver essa documentação, quer saber como que esses médicos foram formados e se eles passam no Revalida, numa prova que existe já há muito tempo para todos os profissionais, não só para médico. Então, a pessoa estuda fora do Brasil, qualquer carreira, quando ela vem ao Brasil, ela faz uma prova para saber se os conhecimentos dela são equivalentes aos conhecimentos dados pela universidade aqui no Brasil. Pode passar mais fotos. Então, no dia 23, houve essa grande mobilização no Paraná, várias cidades aderiram, aqui os maiores hospitais ficaram sem atendimento médico e os médicos foram à rua. Pela manhã se concentraram na sessão médica e à tarde, final da tarde, na esquina, no cruzamento da Marechal Deodoro com a Marechal Floriano. Então, houve uma grande concentração de médicos reivindicando maior transparência nos recursos que vão para o SUS, melhores condições de trabalho para todos os profissionais da área de saúde, né? E panfletando, explicando para a população todas as coisas, os acontecimentos recentes que levaram a desencadear todo esse movimento. Então, há vários anos o movimento médico se queixa da falta de condições de trabalho, principalmente no interior. O que acontece muitas vezes é que as prefeituras contratam os médicos com contratos muito precários, vínculos precários. Não tem contrato de trabalho, não tem 13º, não tem férias. E isso a gente acha que é direito de todo cidadão. O médico também é cidadão, também é trabalhador, tem que ter os mesmos direitos trabalhistas de todo mundo. E isso não vinha acontecendo. Então, há muito tempo a categoria já estava se mobilizando e reivindicando isso. E começou a não aceitar mais esses vínculos precários, não aceitar mais contratações que não garantiam nem segurança para os médicos que iam trabalhar, de que eles fossem ficar lá, nem para a população, porque ofereciam um serviço que era colocado por um período pequeno de tempo, geralmente em períodos antes das eleições, e depois esses médicos saíam do município e continuava tudo a mesma coisa. A nossa grande briga é para que sejam feitas realmente políticas de saúde, e não política com a saúde, usar da saúde, usar do atendimento médico para fins eleitoreiros. Então, essa grande mobilização que aconteceu no dia 23 não aconteceu só no Paraná, gente, foi no Brasil inteiro. E a finalidade desse programa é orientar, porque no dia 30 e 31 de julho agora vai haver nova paralisação. Vamos paralisar todos os serviços públicos e particulares. A gente já está mandando os ofícios, as notificações, porque vai ter uma nova paralisação dos médicos,
no Paraná e no Brasil inteiro. A gente vai falar também sobre a medida provisória. Dá para tirar um pouquinho as imagens e deixar para a gente falar sobre essa medida provisória, que é 621, que é a medida do Mais Médicos. A nossa assessoria jurídica preparou um parecer sobre essa medida provisória. E por que a gente considera ela inconstitucional? Em primeiro lugar, a Constituição fala que para você editar uma medida provisória, para o presidente editar uma medida provisória, tem que ser uma questão emergencial. Essa medida provisória vai começar a ter efeitos em 2015, para que os médicos tenham 2 anos a mais de estudo a partir de 2021. Isso já caracteriza como que não é emergencial, né? E a principal reclamação dos médicos é que criam-se bolsas de estudo para remunerar trabalho médico. Bolsa de estudo é para remunerar estudo e pesquisa. E a gente tem reclamado, os médicos têm reclamado muito dessa situação. Por isso, não se soluciona um problema de contratação irregular criando bolsas de estudo. Por isso que a gente briga por uma carreira de Estado para a saúde. Não só para os médicos, mas para toda a saúde. Para os enfermeiros, fisioterapeutas, para toda a equipe de saúde que precisa ter numa unidade de saúde e nos hospitais. E também ampliar o acesso aos hospitais, às vagas, né? A gente sabe que muitos médicos que trabalham no serviço público, quando se deparam com casos graves e que precisam de internamento, tem uma dificuldade muito grande de conseguir vaga. Você, cidadão, já teve o problema de ir para um pronto-socorro, precisar de vaga de internamento e não conseguir? Pois é, isso é muito comum. A gente acha que isso acontece raramente, não. Todos os dias a gente tem filas de paciente precisando vagas para internar nos hospitais, pedindo vaga de UTI, e essas vagas não existem, tem uma dificuldade grande de conseguir vaga. E aí acontecem os casos de pacientes que acabam morrendo nos pronto-socorros, as famílias ficam revoltadas. Houve um caso que apareceu recentemente na televisão, que os familiares queriam agredir a equipe de saúde que estava prestando atendimento. Então, isso é muito comum. Hoje em dia a gente tem visto isso em várias partes. A Federação Nacional dos Médicos entrou, inclusive, em organismos internacionais de direitos humanos por causa disso, porque isso não oferece um tratamento digno à população, né? A gente acha que todo mundo tem direito à saúde padrão FIFA, como as ruas pediram, né? O grande movimento que houve nas ruas há pouco tempo dizia: nós queremos saúde, educação, segurança padrão FIFA, não só estádios padrão FIFA. Se a gente tem como ter esses recursos para estádios de futebol, a gente tem que brigar para que esses recursos venham para a saúde. E por isso que a gente precisa que você, cidadão, você que está vendo o nosso programa de televisão, saiba do que está acontecendo. Porque a propaganda que o governo tem colocado na televisão sobre o Mais Médicos, parece que está tudo muito bonito e só o que está faltando são os médicos. Que os médicos se recusam a trabalhar nas cidades do interior. E o que a gente tem percebido é o contrário. Muitos médicos vão para o interior sem nenhum recurso, com um estetoscópio pendurado, e isso não ajuda a solucionar o problema da saúde. Só estetoscópio sem recurso é uma temeridade tanto para o paciente quanto para o médico que está trabalhando lá. Eu trabalhei muito no interior, eu fui para o Acre, para o Amazonas, e vivi essa dificuldade de você ficar com um paciente grave e não ter para onde transferir. Então, já tive até que viajar em avião comercial com um paciente com sangramento dentro do cérebro, dentro da cabeça, para chegar até Belém, para poder ser operado. Então, essas dificuldades, os pacientes que moram em locais de mais difícil acesso aos grandes centros, também sentem na pele, de precisar internar, de precisar levar o paciente para uma cirurgia e não ter condições de fazê-lo. Então, por isso os médicos se rebelaram contra essa medida, consideram que não é a solução adequada e por isso que a gente faz esse chamamento não só dos médicos para participar do movimento, mas de toda a população, porque a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso está bem claro na nossa Constituição, não é dever dessa ou daquela categoria profissional. E a outra questão importante é a questão do veto ao ato médico. O ato médico foi um projeto de lei discutido durante 12 anos no Congresso e no Senado, com várias comissões de
parlamentares, várias comissões de direitos diferentes, de categorias profissionais diferentes, com os conselhos regionais de fonoaudiologia, de fisioterapia, de enfermagem, de psicologia. Então, houve uma ampla discussão durante 12 anos. Quando se chegou a um texto de consenso e a gente achava que isso ia ser aprovado, vieram os vetos, que deixaram a profissão da medicina, do médico, sem lei, sem uma lei que regulamente. Todas as outras profissões têm a sua regulamentação. A de médico é a única que não tem ainda. Isso foi uma frustração muito grande para o movimento médico, porque há muito tempo a gente vinha lutando por esses direitos, que não são direitos só dos médicos, é o direito do cidadão de ser atendido, de que seu diagnóstico seja feito por um médico. E que não se criem duas categorias de pessoas, aquelas que têm dinheiro e podem pagar e vão para o médico, e aquelas que não têm, que vão para o serviço público e vão ser atendidos por não médicos. Essa é a justificativa que o governo deu. Então, essa é a nossa pauta de hoje, discutir como foi esse movimento do dia 23 e quais são os próximos passos do movimento médico. O movimento médico brasileiro não está preocupado só com a questão médica, é a questão da saúde da população brasileira. A gente não quer que ela seja colocada em risco por pessoas que vão atender e que não tenham a qualificação necessária. A gente também não propõe só que não seja aprovado isso. A gente é a favor de que mais médicos vão para o interior, mas a maneira de fazer isso tem que ser discutida com as entidades médicas e a gente tem as nossas proposições. Então, a melhor maneira de garantir que o médico vai e se fixe no interior é oferecer uma carreira de Estado para o médico. Todo servidor público que entra para trabalhar no serviço público deve entrar por concurso. Essa é a lei, é o que diz a nossa Constituição. Concurso público, aberto a todos, que todos tenham, não haja favorecimento desse ou daquele profissional em específico. Faz lá o concurso, os melhores preparados passam, quem está em primeiro lugar escolhe suas vagas, como em qualquer carreira de Estado. Então, que isso seja feito e os médicos possam ir para o interior com a segurança de saber que eles vão ter uma progressão na carreira, que eles vão se aposentar um dia, vão ter seus direitos garantidos, que eles vão cada vez podendo chegar mais perto dos grandes centros, se assim desejarem. A gente sabe que muitos que começam trabalhando no interior, acabam ficando no interior. Eu não fiquei só no interior quando eu fui trabalhar, eu gostei muito de trabalhar no interior da Amazônia, no interior dos outros lugares. A gente só não fica, os médicos só não ficam porque não tem condições de trabalho decente, digno, e não tem condições, não tem um vínculo forte de emprego que os prenda nessa localidade. Bom, vou pedir para ele passar mais algumas imagens sobre a mobilização, para a gente mostrar como é que foi. Olha, a gente pede também, ali está no cartaz, 10% do orçamento para a saúde. Hoje em dia, a gente sabe que de cada R$10 gastos na saúde, somente 4 vêm do bolso do governo. Os outros 6 é o cidadão que coloca esse dinheiro no sistema. Então, os gastos na saúde, a gente diz que tem que ter a contrapartida do Estado. O Estado é o responsável. Na Constituição diz, saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, foi um dia extremamente frio, o dia 23, então desde cedo os médicos estavam na rua, pela manhã estiveram nos principais hospitais, a gente tem fotos aí do hospital que parou, vários hospitais pararam totalmente atendimento eletivo, e garantir para a população que o atendimento de urgência e emergência continua. Ninguém vai ficar sem atendimento de urgência e emergência, ninguém vai passar risco de vida. O que são desmarcados são aquelas consultas que você agendou, que você marcou, que era uma consulta anteriormente agendada, que não é urgência e emergência. Os hospitais vão manter o atendimento, né? Olha, por médicos de qualidade e uma carreira de verdade. É o que a gente estava discutindo, né? E o ato médico, que era o projeto de lei que foi vetado. Nos principais, da maneira onde houveram os vetos, as principais características foram desvirtuadas. Então, a gente briga agora pelas quedas desses vetos ao ato médico. E ali a gente vê na faixa de baixo dizendo que participa o Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Estadual, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina apoiando o movimento, aqui o nosso Conselho CRM também participa, a Associação Médica, são várias entidades médicas que chamam o médico para a luta. Os estudantes de medicina também compareceram ao movimento, eles trazem essa renovação aí do movimento médico.
E essa placa, essa última plaquinha ali que a médica está levantando, saiu lá na nossa assembleia. Ó, pode chover, pode nevar, porque havia previsão de neve para esse dia, e dia 23 realmente nevou. E foi muito difícil competir no noticiário com a neve em Curitiba, a visita do Papa, o nascimento do príncipe da Inglaterra. Mas a gente conseguiu um bom espaço na mídia. Então, pode chover, pode nevar, a nossa classe vai parar. E os médicos realmente pararam. Por essas bandeiras de luta, né? Então, vamos fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Obrigada. Quanto mais tarde começar o tratamento, mais difícil é a cura. Se um médico receitar antibiótico para seu filho, é direito dele receber a primeira dose imediata na unidade de saúde. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga. E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Boa noite. Retornando ao programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. Agora estamos recebendo o nosso convidado, o Dr. João Carlos Baracho, que é presidente da Associação Médica do Paraná e está com a gente junto no movimento. Boa noite, Dr. Baracho. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os telespectadores. Então, Dr. Baracho, eu gostaria que o senhor falasse para a gente agora como é que vai ser os próximos passos dessa mobilização. O que está programado para o dia 30 e 31? Nós percebemos nesse período todo agora que as adesões estão cada vez maiores e nós precisamos fazer atitudes no dia 30 e 31, que são atitudes contundentes. Então, nós estamos prevendo uma grande concentração aqui em Curitiba, na Praça Rui Barbosa, no dia 30, às 9h30 da manhã. E essa concentração seria só dos médicos? A gente está chamando a população? É uma chamada aos estudantes de medicina. Nós estivemos reunidos com as coordenações dos cursos de medicina, também chamando a participação dos residentes, né? Mas mais do que isso, é um trabalho que nós estamos fazendo com todo o estado do Paraná. Então, quando nós falamos de adesão, nós falamos de adesão em vários outros municípios, principalmente naqueles que mantêm as escolas de medicina, e nós percebemos que esse é um movimento com extrema adesão, não só da classe médica, mas também dos estudantes. Queremos agradecer essa participação. E também nós temos a participação da Federação dos Hospitais do Paraná, FEOSPAR, dando apoio, Sindicato dos Hospitais do Paraná também prestando apoio, e nós estamos percebendo que esse apoio ele vai se estendendo, e tanto na Assembleia como também nas manifestações que já aconteceram até o momento, uma participação crescente, né? No sentido de que essas reivindicações representam um anseio real da classe médica, não só do Paraná, mas do Brasil como um todo. Do Brasil inteiro, né? É importante frisar que esse movimento está acontecendo em todo o Brasil, né? Não é uma coisa só daqui. O Paraná está respondendo com bastante força. A gente tem visto que as manifestações têm sido tido uma repercussão bem eloquentes e uma repercussão bem boa, né, doutor Baracho? Exatamente. E o que nós queremos também reforçar é que é importante esse trabalho com a população,
buscando o apoio dela, que está convidada de antemão a participar dessa grande concentração em Curitiba, e nós pedimos que nos outros municípios também ocorra no mesmo horário, também às 9h30 da manhã, e aqui em Curitiba, a partir dessa concentração, depois de cerca de 1 hora e meia, nós vamos determinar os pontos de maior concentração da população em Curitiba. Isso incluirá praças públicas, alguns terminais de ônibus, alguns hospitais, algumas unidades de saúde do município, e nós teremos a concentração dessas pessoas agora nesses vários pontos. Então, dispersando da grande concentração, indo para esses pontos, com qual objetivo? Divulgar para a população a nossa pauta de reivindicações e mostrar à população que realmente a luta da classe médica do Brasil é por uma atenção à saúde de qualidade. Nós estamos lutando pela classe médica, mas para que a população seja atendida de forma digna, que seja atendida com estrutura, para que se possa fazer todo o trabalho correto da medicina, que inclui diagnóstico, que inclui terapêutica adequada, uma estrutura adequada de atendimento. E a população tem entendido isso. Tem entendido, né, doutor Baracho? O que a gente percebe é que as propagandas que a gente vê por aí do governo dizem que a solução está em colocar só mais médicos, e parece que está tudo às mil maravilhas, né? E o que a gente está tentando demonstrar à população é que não é bem assim, né? Nós vamos ter no dia 30 e 31 um período grande de participação direta desses médicos, desses estudantes com a população, distribuindo material impresso, mas falando diretamente com a população e questionando exatamente isso. Porque não basta mais apenas a figura do médico sem uma estrutura. E quando a gente fala estrutura, tem que lembrar que aqui no Paraná, são praticamente 400 municípios no Paraná, e nós temos 76 municípios que não têm médico domiciliado. Não quer dizer que não exista, vez por outra, uma assistência médica. Nós temos 59 municípios com um único médico domiciliado. E se nós formos analisar essa distribuição dos médicos, nós vamos ter aqui em Curitiba 5,7 médicos para 1.000 habitantes, enquanto no interior nós temos 1,1 médico por 1.000 habitantes. A média do Brasil é de 2 médicos por 1.000 habitantes. No Acre, um médico por 1.000 habitantes. Era isso que eu ia comentar, doutor Baracho. Essa média aqui no interior do Paraná se assemelha às médias da Amazônia, né? Do Acre, do Amazonas, de estados que não tem escolas médicas. Então, às vezes, abrir mais escolas médicas também não é a solução. Também né? não. Também não é a solução. Mas o que a gente percebe é que existem vazios assistenciais também no Paraná. Então, o investimento tem que ser muito maior. É um investimento que inclui, em alguns locais, a construção de unidade básica. Pois é, e a gente sabe que nesses locais que tem uma estrutura mais eficiente, falta tudo. Não falta só o médico, falta saneamento básico, falta tudo. É uma ausência do Estado, né? É uma falta de condições de tudo, de infraestrutura. Né? É a infraestrutura. E por isso que não consegue fixar profissionais lá nessas localidades. Né? Agora, nós temos falado muito, as entidades médicas têm falado bastante, que essas medidas, elas são medidas de uma análise muito superficial do problema. Quando nós fazemos uma análise mais aprofundada, nós vamos ver que o orçamento da União, que deveria ser investido em saúde, ele tem sido feito pela metade. Né? É um anseio da população brasileira que 10% do orçamento da saúde, do orçamento do governo federal do país, seja investido em saúde. E hoje chega no máximo a 4,5%. E o que é investido não vai todo para a saúde pública, né? Também, isso que exatamente. Nos preocupa muito. Agora, nessa mudança de 4,5% para 10%, nós teríamos injetados por ano cerca de 40 bilhões de reais. E isso daria para construir unidades padrão FIFA, não daria? Não só isso, como também hospitais de referência, centros de apoio de diagnóstico e aí sim
o médico se sentiria seguro, porque não é possível entender que os médicos queiram ficar numa determinada região já saturada de médicos, né? Deslanchando sua carreira em 15 anos, em 20 anos. Muito se fala que em algumas cidades do interior existem salários de R$20 mil por mês, R$25 mil por mês, mas não é possível que um servidor público ganhe mais do que um prefeito. Então, esses contratos nesses valores são contratos temporários, 2 meses, 3 meses, findado esse período, entra na realidade, e a realidade daí é outra. Por isso, nós acreditamos muito mais na criação de uma carreira de Estado para o médico, né? E então, todas essas questões, elas vão fazer parte da Carta do Paraná, que será lida e será entregue ao Renan Calheiros, né? Porque o que nós estamos pedindo é que a população, os médicos, familiares, assinem um abaixo-assinado. Queremos o maior número possível de assinaturas para mostrar a nossa pauta de reivindicações, que é basicamente a queda do veto ao ato médico e também a queda da medida provisória. A revogação da medida provisória. E, doutor Baracho, onde a população pode encontrar, os médicos podem encontrar esse abaixo-assinado? Vai ter um link na página das entidades? Os portais estarão com esse material, que pode ser reproduzido, mas nós teremos esse material também durante toda a nossa manifestação, nos dias 30 e 31. E lembrando que daí no dia 31, às 19 horas, na Associação Médica do Paraná, em cadeia com transmissão via web para todo o estado, nós vamos estar novamente reunidos em assembleia para então fazer uma análise do movimento aqui no Paraná e definir na sequência as novas etapas. Então eu gostaria de agradecer muito a sua presença, doutor Baracho. Eu sei que o senhor estava com a agenda bem apertada, conseguiu fazer um espaço aí para a gente e comparecer nesse nosso segundo bloco. Muito obrigada pela sua presença. Esse foi mais um programa Medicina e Saúde, um programa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. Contamos então com o nosso apoio cultural da GreenCred, que você pode acessar pelo site www.greencred.com.br. Obrigada.